Estamos começando mais um Outlivecast, eu sou o Nicolas Santos e hoje o meu convidado é o Guilherme Lima, ele que é CEO e fundador da clínica Soul8, com foco em performance e longevidade. Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui hoje com a gente. Não, meu prazer, imagina. E antes da gente falar da criação da Soul8, eu queria primeiramente conhecer a sua história como executivo e também a parte de liderança que você teve na McKinsey, HSBC e também na BlackRock. Legal. Eu comecei, eu estudei administração aqui em São Paulo, na GV, e aí eu me juntei à McKinsey muito cedo, logo depois que eu me formei, e aí fiz meu MBA em Harvard, e aí eu tive um período na McKinsey em vários países, e quando os últimos 3 anos eu estava em Nova York como sócio, e aí eu parei esse período e comecei a ser executivo, né? Eu me juntei ao HSBC liderando toda a parte de estratégia global, baseado em Londres, depois assumi M&A, e aí comecei a ter operações, né? Eu liderei vários business como CEO, o último que eu liderei foi toda a operação de wealth para o banco globalmente, no HSBC. Migrei para a Austrália e, por último, minha última posição no setor financeiro foi na BlackRock, onde eu liderava grande parte do negócio na Ásia, né? E eu sentava no comitê global operacional, né? Em Nova York. Então, foi isso que eu fiz nesse período. Muito legal, muito legal. Quanto tempo você ficou na McKinsey? Eu fiquei 13 anos. 13 anos. Nossa, imagino que deva ser uma pressão absurda, né? E você acha que o estresse recorrente do executivo é o principal vilão do profissional que trabalha no ambiente corporativo? Então, é interessante. Eu acho que estresse é necessário. O ponto é quando ele fica nocivo, né? Mas eu acho que tem um lado positivo para isso. Então, acho que, assim, alguns dos melhores líderes com quem eu já trabalhei, é essencial que você tenha um certo grau de insatisfação com o status quo. É isso que leva à inovação. Então, aquele nível de tensão de você estar, né, putz, mas as coisas têm que serem melhores, etc., que parece uma coisa negativa, na verdade ela é importante. Essa insatisfação que faz com que você questione e mude as coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um lado muito importante. O estresse não pode dominar você, porque acho que, de novo, né, os melhores líderes com quem eu trabalhei, o lado de você conseguir mobilizar as pessoas, de você conseguir mover, vai muito além do dinheiro que você paga. Você realmente tem que conseguir dar aquele clique com o que faz as pessoas terem ânimo, paixão, e isso, se você não tiver com uma boa gestão do seu nível de tensão interna, se torna um problema, né? Mas é um pouco como eu vejo, né? Você não pode deixar chegar nesse nível nocivo, né? Sim, sim. E eu estava dando uma pesquisada sobre você, eu vi que em 2017 você foi diagnosticado com burnout, né? Eu queria entender, Gui, o nível de pressão do executivo e se de fato é algo que já é super presente isso ao longo em ambiente corporativo, mas eu queria entender o quanto isso foi impactante na sua vida pessoal e profissional. Bacana. Realmente foi um marco na minha vida e é muito interessante o que aconteceu em 2017, assim, eu tinha acabado de assumir como CEO global da operação de wealth, que era um business imenso, mais de 30 países. E ao mesmo tempo eu estava tendo uma situação pessoal muito difícil, meu filho nasceu com um problema no crânio e ele está muito bem hoje, mas na época foi uma questão assim terrível. E quando você junta todos esses fatores, chegou um ponto onde não adianta você tentar ser herói, né? O seu corpo uma hora ele cede. E eu estava fazendo uma apresentação para uma equipe em Hong Kong e eu fui parar no hospital e eu fiquei 3 dias no hospital depois disso. E foi muito interessante porque eu lembro, o período que eu estava no hospital aqueles dias, eu refleti assim, falei, putz, eu estava com 43 na época, né? E eu falei, não tem jeito, eu tô ficando velho, e aquele nível de vitalidade, de você trabalhar várias horas por dia focado, de você ser uma pessoa, né, com esse alto nível de energia, acabou. A segunda coisa que eu pensei foi, olha, agora que eu assumi essa posição, é impossível. É uma parte do cargo que eu tenho que me limitar e não existe mais como eu ter o nível de equilíbrio, felicidade e de performance, né, no lado físico, mental que eu tinha antes, né? Eu perdi graus de liberdade.
Uhum. E é muito interessante porque eu descobri que eu estava fundamentalmente errado. Então eu tive a alegria de descobrir que eu estava fundamentalmente errado nesses pontos, né? Mas eu acredito que isso é bem comum, né? As pessoas acham, falar, poxa, agora eu não consigo mais, não consigo dar um step back, meu cargo agora a intensidade exige trabalhar 70, 80 horas por semana, e eu acredito que no ambiente as pessoas acreditam que isso é comum, né? Falam, não é assim que funciona. Isso é super interessante porque, assim, uma coisa que eu vi que eu nunca vou esquecer, né? As pessoas não promovem você porque elas gostam de você e você faz o que todo mundo pede. Elas promovem você porque você se torna essencial. Uhum. E se tornar essencial é uma questão de você ter a coragem de tomar decisões que são firmes. E é muito interessante porque se você pensa como líder ou CEO de um business, não é uma questão de número de horas, você não está carregando uma pilha de metal de um lado para o outro. É uma questão de insight. É uma questão de você ter momentos que são excepcionais em termos de conexão com as pessoas. Tanto as pessoas que trabalham com você, quanto as pessoas que estão no governo, quanto as pessoas que estão em outras situações. E se você não tiver a coragem de fazer as coisas que são minimamente necessárias para que você esteja no seu melhor em termos de sono, em termos de atividade, em termos de conexão com as pessoas que você ama, não adianta o número de horas. Uhum. Não se mede em número de horas, mas isso requer coragem. Uhum. Você tem que saber dizer não. Sim. Você tem que saber que muitas vezes você não vai fazer aquilo que deixam todas as pessoas felizes, mas essa decisão deliberada é tão importante, né? Uhum. É muito fácil, às vezes, ser uma vítima, né, da Sim. rotina que está acontecendo ao seu redor como executivo. Sim, entendi. E normalmente de diretor para cima já começa a apertar cada vez mais, né? É super interessante porque nessas posições de liderança, a quantidade de coisas que você tem que ler e o número de comitês que você participa são cavalares. E é muito interessante porque se você não tomar cuidado, você simplesmente está indo na maré e você está entrando de uma reunião em outra e você não está conduzindo o business está conduzindo você. Uhum. Entendi. E são esses momentos de decisão deliberada onde você fala, eu vou escolher, e é a minha agenda. Uhum. Saber dizer não. Que são importantíssimos. Que Entendi. são importantíssimos. Você acha que hoje os executivos, não só aqui no Brasil como fora também, eles já se preocupam mais com a saúde de forma preventiva? Ou você acha que é algo reativo, né? Sei lá, depois tem um episódio específico, aí sim ele fala, pô, agora eu preciso cuidar da minha saúde. Você acha que está mudando isso? Eu acho que existe cada vez mais uma consciência de que se você não tiver dentro do seu melhor em alguns temas fundamentais, isso é pior para a empresa. Uhum. Então, assim, um exemplo, né? Mas imagina se o Steve Jobs tivesse vivido por 10 anos a mais. Que Curioso. impacto ele poderia ter tido para o mundo? Então, em uma escala menor, você pensa quantos líderes excepcionais que hoje estão operando de forma subótima nas suas próprias empresas. E aí você pensa no impacto econômico de por estar se limitando e tentando checar todas as caixinhas, né? Check the box, não sei como se fala isso em português. Sim, sim. Você não consegue. Aliás, eu tô fora há 20 anos, então se eu falar inglês Não alguma tem coisa que problema. não faz sentido em português é porque Não meu tem português problema. tá uma porcaria ainda. Mas, e considerando essa parte assim de burnout, o que você recomendaria um executivo, uma pessoa que trabalha também exaustivamente, a prática de atividade física, seria o primeiro, o principal aí, ou cuidar do sono? Eu acho que a primeira coisa. Eu tive muita sorte, na verdade, do meu burnout ter sido drástico. Uhum. Porque o que aconteceu em seguida foi, eu fui forçado a pegar esse tema e tratar com a mesma seriedade que eu trato um problema de negócio. Uhum. Falei, putz, eu tenho um problema na minha operação da Malásia, cara, eu vou arrancar 2 dias, eu vou lá, eu vou descer, vou fazer análise, eu vou trabalhar 20 horas e não vou parar. Eu fiz algo parecido com o meu burnout. Uhum. Eu olhei pro Teve tema uma e eu intervenção falei, de fato ali, falou, cara, agora... eu vou fazer essa meleca e essa Ponto. merda vai funcionar e, cara, o que existir eu vou olhar, vou analisar. Eu tive muita sorte,
Porque se a coisa não tivesse sido drástica e ela tivesse sido lenta, eu nunca teria tido esse momento de intervenção. Então isso foi muito bacana. Uhum. E eu acho que isso acontece com muitos executivos. As coisas vão passando e não existe uma hora em que alguém te fala que passou do limite. Uhum. Acho Quando que é assim, tem que ser assim, né? você perde a conexão com seus filhos, Sim. você perde credibilidade. Mas o que eu acho que a primeira coisa para mim, que é mais importante em convencer as pessoas, é que, olha, se você só está pensando no seu emprego e no seu bônus no final do ano, se você não cuidar disso, ele vai ser menor e ele vai sofrer. Com certeza. Com Na certeza. verdade, você está fazendo um desserviço à sua carreira se Sim. você não olhar de forma deliberada para isso. Ou olhar para trás e falar, caramba, não aproveitei nada, né? Minha família, enfim. E, o Gui, falando agora do Peter Attia, eu sei que ele também teve uma passagem na McKinsey, e eu li o livro dele assim que eu aposentei, em 2022. Ele comenta nesse livro que ele teve uma parte de sistematização por conta da atividade que ele tinha lá, de estruturação, que era ele trabalhava na parte de risco, né? Estruturação, risco e probabilidade. Isso foi a base dele defender muito a medicina 3.0. Antes de entrar na Soul 8, eu queria saber se você teve um insight desse também, assim como o Peter Attia, que para mim é uma das referências, assim que eu comecei a pesquisar muito sobre longevidade. A McKinsey é uma grande escola e assim, eu tenho um grau de gratidão imenso e foi uma sorte, um privilégio trabalhar com eles por tantos anos. Quando eu era sócio em Nova York, né, nesse período de 2006 até 2010, quando eu saí, eu era parte da prática de instituições financeiras e parte da prática de risco, e o Atia trabalhava no escritório de São Francisco e também era parte, a gente teve alguns momentos. Mas, e é super interessante porque se você olha, né, se você olha para um portfólio de crédito ou para um portfólio de investimento, e muito disso avançou após alguns eventos, né, como o LTCM, como a crise financeira global, é como que você entende fatores de risco. Então você disseca esse portfólio, você entende tudo que está influenciando o risco, e aí, uma vez que você dissecou e compreendeu fatores de risco, como é que você traça a mitigação? Então é super interessante porque se você olha para o conceito, né, de medicina 3.0 atrás, eu acho o livro excepcional, é muito bacana, os conceitos em dois sentidos, né? O primeiro é, não vamos pensar na situação de você salvar as pessoas em 6 meses a 18 meses, nós vamos pensar em horizontes mais longos. Como é que eu ajudo as pessoas a aumentar a qualidade os anos de qualidade de vida em centenários, né? Não simplesmente em estar, né, contando os dias, mas dias de altíssima qualidade. Sim. Mas o segundo é como é que você utiliza, além de medicina e remédio, como você consegue realmente, de uma forma objetiva e científica, utilizar estilo de vida como um mecanismo de gestão para te fazer alcançar isso. Como é que eu consigo olhar para a combinação de atividade física, saúde mental, nutrição, sono, meditação, para usar isso de uma forma científica para influenciar esses fatores de risco? Essa abordagem para mim é sensacional e eu reconheço o cheiro muito da abordagem que a gente tinha na McKinsey com relação a isso, né? E a quantidade de informações, né, dashboard, acho que para você cada vez mais ficou muito claro isso, né? Principalmente lidando com risco, né? Eu acho, é super bacana. Eu adoro esse lado, né? Analítico, preciso, e como você conecta de uma forma científica, né? Isso é super bacana, né? Agora, entrando no papo da Soul 8, que é o que eu estou bastante curioso, eu queria saber como que você encaixa esse quebra-cabeça todo da Soul 8 quando o assunto é longevidade e autocuidado. Legal. Então, acho que a primeira coisa se você pensa em longevidade, a nossa abordagem, ela pensa em dois ângulos, né? O primeiro é um pouco do que a gente discutiu até agora, né? No Outlive, no Altia, que é como é que eu entendo os seus fatores de risco, né? Então, o bacana é que a medicina avançou tanto nos últimos anos. Se você volta 20 anos, era impraticável você fazer um sequenciamento genético. Absolutamente impraticável. Hoje em dia, por um custo bastante razoável, você faz uma vez.
E aí é super interessante porque você consegue, com elementos como testes genéticos, testes metabolômicos, testes de ressonância de magnética de corpo inteiro, onde você olha para cérebro, onde você olha para uma série de outros temas, você consegue entender quais são as zonas de risco. O que está acontecendo no seu esqueleto mais músculo, o que está acontecendo na sua probabilidade de câncer, o que está acontecendo na sua saúde metabólica, o que está acontecendo na sua saúde cognitiva. E aí você consegue entender o que são os fatores críticos para você do que você trouxe até agora. Então eu vou saber, olha, o seu grande risco está na parte metabólica, seu grande risco está na parte cognitiva. Então é super interessante porque essas coisas te dão uma visão de risco e aí é que a gente faz a mitigação, onde, olha, se eu tenho uma probabilidade de Alzheimer, eu entendo que como eu olho para carboidrato, nível de atividade física e outros elementos, eu sei o que monitorar para conseguir mitigar esse risco que é existente. Mas para mim existe um segundo ângulo que é igualmente importante, que é a sua epigenética. Então é interessantíssimo porque o seu DNA ele está escrito e formatado, mas ele não é o fim. O fim é o que acontece nos aminoácidos, né? Ou seja, todo o seu corpo ele se muda. Em período de 10 anos, todas as suas células são renovadas. Em 45 dias, todo o seu braço ele é completamente renovado. E esse processo acontece através de uma tradução de DNA, RNA e aminoácido. E o que é interessante é que esse processo, né, e como ele se traduz através de reações químicas como metilação, eles mudam com o tempo. E eles são influenciáveis. E aí vem um conceito de hormesis, né? Ou seja, se você tem um nível de tensão muito baixo no seu corpo, ele envelhece. Se você tem um nível de tensão muito alto no seu corpo, ele também envelhece. Mas se você atinge o nível ideal de tensão, você consegue fazer com que ele seja preservado. Sim. E aí, temas como restrição calórica, resistência muscular, trabalho em zonas cardíacas mais baixas, respiração, frio, calor, fazem com que você chegue nesse ponto de nível de tensão ideal. E o que a gente faz é, como é que eu consigo entender a combinação desses fatores para cada pessoa? Mas toda essa história longa para dizer, a nossa abordagem na Soweito é como eu entendo seus fatores de risco e eu crio uma estratégia de mitigação que seja altamente eficiente para os próximos 20 anos. Segundo, como é que eu consigo entender uma capacidade de estilo de vida que vai te colocar no nível ideal de intenção para que você consiga retardar ao máximo até reverter o processo de envelhecimento. É isso que a gente faz. Não, perfeito. É interessante que você falou de genética, epigenética, né? A genética a gente vem carimbado ali, né? Mas a epigenética, que é o que muda, de fato, a expressão dos nossos genes, né? E as pessoas muitas vezes não sabem disso, né? Tanto é que a gente é praticamente o porta-voz disso para disseminar essa informação. E pensando em um executivo, um atleta amador, por exemplo, que ele quer saber como que funciona a Soweito, de forma prática, ele chegando lá na Soweito, como que funciona a abordagem com ele? Seja para emagrecimento metabólico, seja, de repente, ele é um atleta amador. Tem algumas frentes lá na Soweito. Isso. A primeira coisa que a gente faz é, olha, o que é a Soweito, né? A nossa proposta é dar o mesmo nível de suporte integrado que os melhores atletas do mundo possuem. Isso você vai conhecer melhor do que ninguém, né? Sim. Mas a gente usa tecnologia, a gente usa uma equipe que combina médicos, preparadores físicos, nutricionistas, especialistas em sono, que estão olhando biomarcadores todos os dias para cada uma das pessoas. E é muito bacana porque o que a gente consegue com isso é que para um mesmo nível de horas investidas você tem um rendimento absolutamente excepcional. E o que me dá muita paixão é, eu vejo as pessoas conseguirem atingir coisas que elas antes achavam que não era possível, né? E muito do que a gente trabalha não é só para atingir um objetivo, mas como é que você consegue criar uma rotina que faça com que isso seja sustentável, né? Então, como funciona o processo? Acho que basicamente tem 3 elementos, né? O primeiro é a gente vai entender a pessoa. Então, a gente começa com todo um diagnóstico, onde a gente olha para a parte médica, a gente faz uma série de exames, e aí, dependendo disso, a gente pode fazer exames de medicina de precisão. A gente olha para o corpo da pessoa, a gente faz um escaneamento 3D para entender toda a composição corpórea, a gente olha para estabilidade muscular, força, VO2 máximo. Isso me dá quase como um mapa do que a pessoa tem hoje, o que são os principais temas de D0 risco. ali seria. Exatamente. E aí a gente desenha junto com a pessoa uma aspiração.
onde a gente quase que formata aonde eu quero chegar, quais são as partes do corpo que eu quero fortalecer, aonde eu quero perder gordura, quais são os temas que eu quero otimizar em termos de sono. Então, desenhando esse footprint da onde eu quero chegar, eu parto para a ação. Uhum. E aí, o que é isso? A gente vai ter um plano personalizado que começa na atividade física, onde a gente harmoniza algumas coisas, né? A gente harmoniza trabalhos de zona cardíacas mais baixos, a gente harmoniza trabalhos de intervalo de HIIT, né? Uhum. Que são treinos intervalados de alta intensidade, musculação, eletroestimulação, e a gente combina esses fatores no nível ótimo para atingir essa aspiração. Uhum. Acoplado a isso vem a nutrição, onde fala, olha, agora que eu entendo natureza, carga, eu consigo definir o que eu preciso de total de calorias, Ingestão macronutrientes, calórica. micronutrientes, suplementos. E aí vem toda a parte de recuperação, onde a gente trata sono, a gente trata meditação, a gente trata recuperação muscular. Né? É basicamente isso. Não, perfeito. E a abordagem de emagrecimento metabólico, vocês utilizam tirzepatida para fazer o processo, para a pessoa iniciar e já começar a perder um pouco mais de gordura, mas tem um efeito que não é benéfico, né? Que é a perda de massa muscular. Isso. Como que é a abordagem que a Soulweight faz para que a pessoa, ao mesmo tempo que perda massa, que perda gordura, ela já consiga ganhar massa muscular ao longo do programa? É ótimo ponto. Então, é super interessante. Eu tenho um board de medicina, né, com alguns médicos que são excepcionais, alguns dos melhores médicos do Brasil, com uma formação espetacular. E é muito bacana porque a gente já teve várias discussões sobre isso. E realmente, se você olha para os medicamentos que acionam o GLP-1, que começaram com o Ozempic e estão evoluindo para mais receptores, como é o Mounjaro, que é a tirzepatida e etc. E agora está chegando um que tem 3. Esses medicamentos são uma força para o bem. Uhum. É um breakthrough. Porque eles realmente conseguem, e aí tem vários estudos sobre isso, né? Ou seja, se você olha para o nível de perda de peso e gordura, é estrutural. Uhum. E a direção é que em algum momento você vai ter uma medicação que vai ter o mesmo nível de perda que uma cirurgia bariátrica e você não vai precisar passar pelo sabor de uma cirurgia tão rigorosa quanto essa. Uhum. Então isso é espetacular. Mas ao mesmo tempo você falou uma coisa super importante, né? Como tudo na sua vida tem suas limitações, né? Quais são as limitações? Então tem 2 limitações que são muito importantes. A primeira é que as pessoas se preocupam tanto com peso, mas nem todo quilo é igual, né? Uhum. E você pode perder, o que a gente vê é que 40% da perda vem de massa magra. E isso é muito ruim, porque você começa a se tornar frágil, isso diminui o seu consumo calórico basal, e aí você cai num espiral negativo. Então isso é uma coisa que você tem que evitar ao máximo, né? Mas o segundo problema é que você pode acabar criando uma dependência comportamental. E o que a gente vê é que em 26 semanas após ter parado da medicação, você já recupera 70% do peso. Nossa. E o problema é que esses 70% que voltam não são 70% com músculo. Gordura. Você perdeu 40% e aí na volta só volta a gordura. Então a sua composição corpórea, na massa, verdade, piora. E a pessoa fica com medo, porque ela está tão dependente de o remédio mudou minha vida, que se ela parar, ela não consegue. E quando ela para, porque foi só o remédio, não aconteceu. Uhum. Então o que a gente faz dentro disso e como é que a gente vê? Esse medicamento, ele tem uma coisa super bacana, porque ele elimina a parte comportamental de fome. Uhum. Então você consegue passar por um período de ajuste rigoroso sem ter um sofrimento psicológico. E o lado psicológico é tão importante no processo de emagrecimento, tão importante. E aí o que a gente faz? Basicamente a gente pega o melhor de todos os mundos. A gente utiliza isso para começar o processo e a gente combina isso com uma dieta cetogênica com mais alguns elementos especiais e com um programa de treino que vai preservar ou até crescer massa magra. Quando você combina e harmoniza esses 3 elementos e a gente monitora isso de forma diária com médicos, nutricionistas e treinadores. Então, a gente tem um medidor de glicose 100% do tempo. Por quê? Eu quero que a pessoa opere na beira da hipoglicemia, porque isso ainda é saudável, maximiza a perda por um período de tempo e eu sei que não tem nada de errado acontecendo. Entendi. E aí, a gente retira as pessoas da medicação o quanto antes. E a gente começa a botar um nível de equilíbrio onde você não depende mais disso.
E a gente começa a redefinir uma rotina onde você entende o que são macronutrientes no dia a dia e o que é um equilíbrio de atividade física que me leve à sustentabilidade. Né? Perfeito. Mas é muito bacana. O impacto é excepcional. Só assim, falando de uma cliente que a gente teve, né? Ela entrou com 44% de gordura. Ela, em 9 semanas, estava com 31 e ela ganhou 3 quilos de músculo nesse período. 9 semanas. 9 semanas. Ela ganhou. Ela tá outra pessoa. Vê ela hoje de manhã, cara, é uma coisa... É espetacular. É muito bacana trabalhar com isso. O Gui, e uma curiosidade que eu tenho, cada vez mais a gente vê clínicas de longevidade nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não, mas em algum momento vai aparecer outras clínicas. Qual que é o diferencial da Soul8 para a gente passar para as pessoas, que eu acho que cada vez mais é muito presente isso. O que a Soul8 tem de diferencial? Legal. Eu acho que tem duas coisas que são muito diferentes na Soul8. A primeira é que, cara, alguns dos melhores profissionais que eu conheci estão na área de saúde, são preparadores físicos, são nutricionistas, tem pessoas excepcionais. Mas é injusto você querer que essas pessoas entreguem resultado. Você não pode chegar e falar para o médico, pô, mas eu não emagreci nos últimos 9 meses. Ele falou, realmente, eu não te vi por 9, então, né? Ou você virar para o seu personal trainer, que você vê algumas vezes por semana, e falar, cara, mas eu não estou emagrecendo. Ou virar para a sua nutricionista e falar, pô, mas eu não estou emagrecendo. Falar, pô, mas eu não sei o que você está fazendo em termos de atividade. Então, infelizmente, a fragmentação, não importa quão excepcional o profissional seja, ele não tem uma visão completa do problema. A primeira diferença é a gente tem uma visão completa do problema. A gente tem profissionais excepcionais que todos os dias estão olhando para 10 biomarcadores de todos os nossos membros. E isso é uma diferença fundamental, porque você consegue ter um controle de todos os ângulos. Então, isso é uma coisa muito importante. Mas eu acho que a segunda coisa que é muito legal, e para mim é um diferencial versus, não importa, qualquer clínica de longevidade que existe no mundo, é que a gente é completamente agnóstico entre as funcionalidades. Eu não sou médico, eu não sou preparador físico, eu não sou nutricionista, não. Eu me preocupo com o membro, eu me preocupo com o lado científico, como a gente aplica a coisa correta. E isso é muito importante. Porque eu acho que, de novo, de uma forma muito bem intencionada, se você olha para todas as clínicas de longevidade, elas têm um bias ou para medicina, ou para atividade física, ou para nutrição. No nosso caso, a gente é completamente agnóstico. A gente tem os melhores profissionais e nenhum deles é dominante. O que é dominante é o cliente e o que a gente está tentando entregar para eles. E para mim isso é muito importante, muito parecido com o que eu aprendi na McKinsey por tantos anos. Né? Você não tem transferir um pouco do risco lá para a saúde, né? Assim como... Exatamente. É Perfeito. como você coloca... Então, para mim, assim, o grande diferencial para a gente, que a gente realmente gosta bastante, é como você tem uma visão integrada de todos os ângulos para o problema e que não tem para onde correr. A gente tem a capacidade de olhar para todos eles. E o segundo é como é que você é agnóstico e você traz todos esses elementos sem ter um bias necessariamente para um deles. Sim, né? sim, perfeito. E como você vê o mercado e a tendência, né, da questão da longevidade e do autocuidado nos próximos anos? Isso é super interessante. O medo que eu tenho são modelos de negócio que visam rentabilidade, baixa sustentabilidade. Infelizmente, é tão fácil você fazer uma startup que gere muito dinheiro e muito crescimento e acabe em 2 anos. E então, para mim, eu acho que assim, retenção e impacto em qualidade de vida são métricas fundamentais. Isso é super interessante, né? Eu olho para o setor financeiro por motivos muito bons, é uma indústria muito regulada. E eu quero ter esperança que vai ser a mesma coisa que a gente vai ver com performance e longevidade, onde os reguladores vão ver, puxa, você está fazendo coisas e você está falando coisas que você efetivamente consegue entregar, você tem um rigor analítico e um backtesting para poder dizer que você realmente está tendo um impacto na vida dessas pessoas. Essa é a forma como a gente opera hoje na Soul8, mas eu gostaria de ver uma evolução na indústria onde isso se torna realidade, porque criar o rótulo bacana, fazer uma coisa bacana, mas o mais importante é você estar tendo realmente uma diferença na vida das pessoas ou não. Para mim isso é o fundamental. Né? Fantástico. E você falou agora há pouco dos marcadores. Quais são os biomarcadores que vocês avaliam no dia a dia ali dos membros da Soul8 e também qual tecnologia que vocês utilizam? Legal.
Bom, eu vou falar o que a gente está usando agora. Sim. Daqui a 6 meses vai ter evoluído, como 6 meses atrás era diferente, né? Mas a gente olha, na verdade, para 5 dimensões importantes. Primeiro, é importante você ter uma visão de realmente qual é o seu nível de vitalidade e longevidade. A melhor métrica que a gente utiliza hoje é HRV, porque ele fala como o seu sistema nervoso central autônomo está lidando com o estresse externo. E é super interessante, se você olha, por exemplo, o Joe Dispenza, né, que a gente estava falando Sim. outro dia, ele fala que se você passar o HRV de uma pessoa, você consegue dizer com uma margem de erro de 2 anos a idade da pessoa. E é super interessante porque a gente vê na Soweto que se você realmente conseguir melhorar de uma forma fundamental os outros elementos, você consegue crescer em 10, 20% do seu HRV, que é equivalente a uma década de longevidade. Uau. E então, bom, a gente começa com o HRV. Uhum. E eu posso falar horas por HRV, eu vou parar por aqui. Não, pode falar, fica à vontade. Mas aí, para suportar HRV, o que você tem? Você tem toda a parte metabólica, onde a gente olha para a gordura, e especialmente gordura visceral, mas gordura em outras partes do corpo. Uhum. Ainda na parte metabólica, a gente olha para massa magra, né? E, de novo, aonde você tem massa magra. Uhum. Aí a gente vai para a parte cardiovascular, né? Onde a gente olha para VO2 máximo, onde a gente olha para frequência basal cardíaca e que tipo de trabalhos você pode fazer para estimular isso. E aí a gente entra mais na parte cognitiva e emocional. A gente utiliza sono REM como a proxy para a parte emocional. Tá. Sono REM é aquela parte onde você tem a maior parte dos seus sonhos e que faz com que você tenha uma reação emocional diferente após o sono. Então, pessoas que têm PTSD, por exemplo, eles não conseguem ter sono REM, né? E por isso que eles não conseguem dissociar a memória de emoção. Entendi. Então, isso é uma coisa super importante. E a última é a parte de sono profundo, né? Que está diretamente relacionada com a sua capacidade cognitiva, né? Então, a gente olha para isso. Bom, e aí mais algumas coisas básicas, né? A gente tem diariamente toda a informação de total de calorias, macronutrientes, e o nível de volume que as pessoas estão fazendo em termos de atividade física, né? Mas é basicamente isso que a gente olha. Não, perfeito. E como que é o profissional, pegando esse board dos médicos e os profissionais que você tem lá, diariamente eles se conectam com as pessoas? Por exemplo, estou monitorando meu sono lá, aí o sono não foi muito bom. E aí o médico liga para essa pessoa e fala, pô, o que aconteceu? Você dormiu mal? Como que funciona a dinâmica ali na prática? A gente tem reuniões diárias que a gente chama de huddles. E durante o huddle, a gente revê grupos de membro, né? Então, o huddle ele tem um médico, um conjunto de preparadores físicos que são responsáveis por cada um dos membros. Você tem nutricionistas e tem especialistas em sono e meditação. E eu me junto a uma parte dos huddles. E aí, o que a gente faz durante o huddle? Primeira coisa que a gente vê é, existe algum problema na parte de recuperação dessa pessoa ou não? Por quê? Essas são as coisas que requerem intervenção rápida. Então, a gente olha para HRV, frequência basal cardíaca, nível de sono, e a gente vê, putz, quem está numa situação de emergência ou não? Graças a Deus, são pouquíssimas as que a gente tem, e que são muito relacionadas a estresse, etc. Bom, nesses casos, sim, a gente tem uma intervenção rápida, né? Aí, a segunda coisa que a gente olha é, putz, como é que está o equilíbrio na parte de nutrição, atividade física, o que são as melhores coisas que a gente pode fazer para otimizar o tempo das pessoas, né? Perfeito. Isso que a gente faz. E hoje, quantos membros vocês têm hoje lá na Soweto? Por volta de 100 membros. Mas, para mim, o mais importante é qualidade, não quantidade. Sim. E é uma coisa super bacana. A gente convida as pessoas a se juntarem ao Soweto. E isso é muito legal, porque nem sempre a gente é a melhor solução. Tem gente que já tem uma boa rotina de vida e que ter um melhor treinador vai ser uma excelente solução. No nosso caso, então, a gente só trabalha em situações onde realmente a gente acredita que a gente é a melhor solução. Né? Então, é muito bacana. E toda abordagem
O paciente tem que ir lá na Soul8, na clínica, ele pode fazer à distância também? Como é? Tem várias formas de trabalhar com um membro do Soul8? Isso é umas coisas mais legais que a gente consegue, que o programa, ele independe de local. Ele não é um programa virtual. Tá. Para mim, estar no espaço físico em alguns momentos é essencial, especialmente quando a gente está treinando a pessoa em algumas coisas como estabilidade, o princípio de musculação, algumas atividades que a gente faz, no princípio, são muito importantes. E eu, na verdade, eu adoro regularidade. Eu preferia que as pessoas conseguissem ir lá sempre. Mas grande parte do programa funciona de forma virtual, tanto por acompanhamento virtual quanto por dinâmicas que são definidas. Então, toda semana a pessoa tem um plano que incorpora a harmonização do treino, mais o acompanhamento nutricional. E grande parte das sessões profissionais, com nutricionistas, médicos, com um acompanhamento que eu faço, são feitos de forma virtual. Então é super legal, porque eu tenho clientes que moram em Miami, por exemplo, eu tenho um cliente que mora na Espanha e que passam períodos no Brasil e, cara, tudo dentro do trilho. É muito bacana e isso. Funciona, né? E funciona. Não, perfeito, Gui. Ô, Gui, pra gente finalizar nosso papo aqui, que mensagem você gostaria de transmitir? Se você pudesse enviar uma mensagem para todas as pessoas, pensando no nosso papo aqui de longevidade, autocuidado, que mensagem seria essa? É bacana. Eu acho que, olha, eu teria duas mensagens. A primeira é, se eu te fosse falando comigo mesmo 20 anos atrás, ou se eu estivesse dando conselho para o meu filho quando ele entrar no mercado, tenha coragem de definir sua agenda. Dizer não, muitas vezes vai ser melhor para sua carreira. Perfeito. Não necessariamente para sua vida pessoal. E encontrar um espaço para estar no seu melhor, na parte física e mental, vai ser o melhor para todas as dimensões da sua vida. Não, perfeito, perfeito, Gui. Gostei muito do papo e eu deixo aqui aberto para você passar as informações da Soul8, se as pessoas quiserem conhecer mais, onde que elas encontram informações sobre a clínica. Legal. Bom, a gente tem o nosso Instagram, que é @Soul8BestSelf, e a gente tem a nossa landing page, né, www.soul8.com, e vai ser um privilégio, não só para as pessoas que têm interesse em se tornarem membros, mas tem muitas coisas interessantes sobre o tema de longevidade e performance, e é muito bacana. Então, seria um privilégio ter alguns de vocês vendo o nosso material. Perfeito. Obrigado, Gui. Imagina, obrigado você, um privilégio, um respeito imenso pelo trabalho de vocês e, puxa, muito obrigado pelo convite. Valeu, Gui. Pessoal, a gente fica por aqui e não deixe de nos acompanhar no nosso canal no YouTube e também no Spotify. E até a próxima.